Fala galera, Zillion na área para falar com vocês sobre Diablo 4. Eu sou um jogador hardcore player, eu fiquei entre os 1000 jogadores a pegar level 100 na Precision, né? E agora queria conversar um pouco com vocês sobre a primeira temporada. Muita conversa, muito fuzuê surgindo a partir do patch que a Blizzard fez, né? Sobre os nerfs e outras coisas que não é nesse vídeo que a gente vai opinar, mas tem coisas que de fato deveriam estar acontecendo. Sinto falta de um leaderboard ainda dentro do jogo para que a gente possa saber em que patamar a gente está dentro do jogo. Acho que isso é primordial para o crescimento e a competitividade do jogo. Mas fica para outro vídeo. O que eu queria conversar com vocês mesmo agora é sobre a build do Necromancer que eu consegui pegar level 100 no modo hardcore entre os 1000 players de todo mundo, que eu comecei a jogar desde o início. Foi uma build que eu criei antes do jogo começar. Ela deu muito certo. É uma build que ela funciona com damage over time. Ela parece um pouco a Infinity Mist, que a galera chama, né? Que tem aí na Max Roll também, mas é totalmente diferente. O DPS é baseado em Corp Explosion. Eu chamo ela de Dot Explosion, porque ela é um dano over time, ou seja, um dano por segundo. Então eu queria compartilhar, eu já criei ela no Max Roll, deixei público, vou deixar o link na descrição para que a galera fique por dentro de como ela funciona. Viu o vídeo anteriormente que ela dá um hit de 800, de 680 mil ali no boss, mas ela tem um potencial de chegar a 1 milhão e meio nessa Precision que teve. E agora que vem os corações dessa temporada, eu acredito que ela possa absurdamente dar um dano muito superior. E eu vou explicar um pouco do porquê que eu acredito que isso possa acontecer. Espero que vocês curtam o vídeo e vamos lá. A build basicamente ela funciona com o Black River, né? Então esse 130% de dano a mais, ou seja, de dano aumentado quando você consome 4 corpos, então você tem que gerar corpos o tempo todo, já é um multiplicador avulso ali que vai facilitar bastante o desenvolvimento da build. Então o Black River é essencial porque esse multiplicador de dano é absurdo. Quando você consegue pegar esse item único, ele já vai aumentar muito o potencial dela. Outro item único, assim, para passar logo os que a gente tem usando na build é o Corp Explosion em si da luva, porque como ela é uma massa vil, ela transforma o Corp Explosion em dano de sombra, né, um dano overtime. A perseguição dos esqueletos voláteis, ele chega até qualquer alvo, independente de onde o Corpo Explosion está. E isso aumenta também em 40% o dano, além de dar um dano de explosão, que é um dano que pode ser crítico, mas o dano de overtime ele não funciona com crítico. Então crítico nessa build é nulo, não há necessidade disso. Basicamente são esses dois únicos. Eu acho que assim pode substituir o Elmo pelo Harlequin, mas é um Uber Unique que é quase impossível de dropar ele. Mas enquanto não se dropa, tem como colocar algum aspecto aqui legal de passiva lendária que você pode usar, né? Então já começando pelo Elmo, no Elmo o rank de decryptar aqui é algo que não é primordial ter, mas facilita porque você consegue dar um pouco mais de slow nos inimigos e aumenta a duração também do slow, e o slow proca na build com o terror, que enquanto os inimigos estão desacelerados leva mais dano, que é uma passiva, e eu vou explicar isso na árvore de skill. E esse pick off Up Blood Orb, que são os Corpus Explosion pode gerar Blood Orb, que é a passiva justamente que está no Elmo, é legal também, porque é um dano avulso, né? É um dano específico da build de Necromancy. Então ele está ali, mas nada que também seja algo necessário. Acho que os itens em si, assim, os afixos em si que precisa para o Elmo seriam basicamente esses, com essa passiva aí do aspecto, na verdade, do Blood Orb, que vai chover Blood Orb, e ele proca também com um glifo do Paragon, que eu vou explicar para vocês o porquê. No peito, apesar do nerf, que isso basicamente foi um nerf gigantesco no hardcore, tem ainda que usar a questão do ganho de armadura, acho que é essencial para você sobreviver. Então o peitoral não vai mudar isso. Acho que damage reduction é primordial em qualquer build no hardcore, então ele tem que estar lá. E basicamente eu coloquei os 3 proc de dano que tem no peitoral, mas poderia ser redução de dano nos inimigos em sombra, redução de dano em inimigos pertos,
que é basicamente como você usa a build e você fica o tempo todo perto dos inimigos. Mas se a gente for para um potencial de DPS, o ideal seria colocar a damage, né, o dano em si, porque ele troca com qualquer outro dano. O dano físico, apesar da gente mudar o Corp Explosion, né, a explosão de corpos, para dano de sombra, basicamente o dano de sombra ele não estaca na skill. Então seria o físico que ele estaca. O Darkness ele estaca, mas o Shadow não. Então físico e Darkness ele aumenta o dano da skill. Então por isso que tem físico, Darkness e o damage em si. Isso daqui já aumenta absurdamente o poder de DPS da skill, que é um dos multiplicadores avulsos que tem na build, né? Na calça primordial, ela tem que ter os 4 ranks de Corp Explosion. O Blood Mist eu acho que é um bônus se você tiver, porque você reduz mais ainda o cooldown da névoa, né? Que você fica invencível, imune a qualquer dano. Então isso aqui é absurdamente roubado na build do Necro, porque é o que vai lhe dar sobrevivência. Damage Reduction e inteligência. Basicamente é isso, mas o Corp Explosion aqui é o primordial, porque é o DPS que você tem que ter. Aqui está o aspecto de barreira. Apesar de ser um aspecto, sei lá, que as pessoas não usem no soft, mas no hardcore é muito importante, porque você fica a cada 20 segundos, basicamente, com 10 segundos de barreira, então isso garante muito a sua sobrevivência. E sempre nas gemas das armaduras do Necromancer, você tem que usar a gema de life, né? Não tem como... tudo no Necromancer funciona com vida, o Fortificar com vida, os Blood Orb, ele cura você, tem um potencial de você dar dano enquanto cura, então é primordial você ter vida, acho que é o mais importante, acho que é o mais interessante, inclusive, para você botar nas armaduras do Necromancer. Na bota, a gente consegue colocar que a Blood Mist ative Corp Explosion e reduza o cooldown dela, então por isso que ela tem a similaridade com a Infinity Mist, né? Que basicamente funciona e você está reduzindo a blast o tempo todo. Só que o potencial dela, na verdade, é baseado em Corp Explosion. E lá na Mist você não usa a Black River, no caso, que é a arma. E acho que está perdendo um potencial gigantesco. Na verdade, acho que a Infinity Mist, sinceramente, essa build aqui é uma evolução dela. Então, você pega a Corp Strand, né, que é as skills para aumentar o Corp Strand, que é o que você puxa os inimigos e atordoa. E o movimento speed, o básico aqui, não tem muito o que falar. No amuleto, acho que a passiva de Shadow ela é super importante para essa build. Quando ela pega 10 stacks de Shadow, ou seja, basicamente vai levar dano de Shadow o tempo todo, porque vai ficar espalhado em todo o campo de batalha. Você aumenta em 180% do seu dano. Então, quando pega os 10 stacks, você fica 6 segundos com isso, o dano multiplica absurdamente. E aí, quando começa os stacks de 1 milhão para cima, né? Aqui tem que ter essencial também a skill de Corpse, né? Então todas as skills de Corpse, inclusive Corp Explosion, ela vai aumentar em 3 de rank. E aquela passiva ali, Fuelen Dead Death, ela é a passiva que aumenta o dano enquanto você ativa um Corp Explosion, né? Basicamente você pode usar ela ou pode usar a Terror, que é outra passiva que favorece muito o DPS de quem está nos inimigos que estão com Corp Explosion na sombra, né? Aí aqui Damage Reduction também, acho que não tem como tirar daqui, principalmente na build Hardcore, e a build é exclusiva para isso, mas você pode fazer ela no soft sem problema e colocar isso aí para outra coisa. E Damage eu acho que é legal, porque qualquer dano aumenta, então seria o que colocar. E aqui vem o segredo já da temporada, né? Um dos corações mais roubados que eu vi é essa questão do Damage Overtime, que aumenta em 42% por cada controle diferente que você tem no target. Ou seja, se você dá slow, se você dá atordoar, essa build basicamente você fica atordoando todo o tempo que está na sombra. Você fica com o Decriptar, que é a maldição, deixando desacelerado. Os inimigos ficam vulneráveis, então você tem muito controle de grupo, então vai aumentar para cada controle de grupo 42x. E se os inimigos estão imparáveis, ou seja, unstoppable, inclusive para boss, você aumenta 134% do dano. Cara, isso aqui tem um potencial absurdo, principalmente nessa build. Então isso é primordial ter esse coração aí, que é um dos corações na teoria mais difícil, né? Porque ele é o que pode encaixar em qualquer lugar. Outro que
que é essencial, mas falando um pouco já dos anéis, os anéis, o ideal é você ter as 4 resistências sem ser Shadow, né? Fire, Cold ali em cima, Poison, Light, ou seja, o ideal é que você tenha as 4, porque você já proca junto com todas as resistências aqui. Shadow a gente pega no Paragon, então consegue equilibrar. O que eu vejo de primordial na build para os anéis é você ter dano físico, já expliquei porque o Corp Explosion funciona com físico. A vulnerabilidade, apesar do nerf, ainda é essencial. Dano dos inimigos perto, você vai ficar perto o tempo todo, porque você quer explodir com a névoa próximo dos inimigos. E Luck Hit Chance, porque ele proca com o atordoar da passiva das sombras, para que toda vez que ele leva dano de sombra, ele tenha uma chance de atordoar. Além de você conseguir recuperar vida aqui, quando você bate nos inimigos, então vai ficar o tempo todo levando dano de overtime, então isso é meio quebrado. Para a questão do anel, né, o que é que tem de aspecto, acho que essa questão dos sacrifícios, ela é bom, porque você, nos seus pets, você vai querer sacrificar resistências ou aumento, então você aumenta um pouco as resistências, você aumenta um pouco o dano de vulnerabilidade, né, um multiplicador, inclusive, dele, e também o de attack speed, aqui você pode até mudar para vida, se você quiser um pouco mais de sobrevivência, mas a partir do momento que você consiga sobreviver, o attack speed aqui eu acho que é o melhor. E no outro, a questão do dano de 20% quando você está com o máximo de recurso. Basicamente, nessa build você fica 100%, você não gasta recurso. Então, sempre você vai ter o stack de 20 de dano ali, 20 vezes o dano aumentado por conta disso. Apesar desse coração daqui, específico, né? Cada minion que você tem, ele drena 2 de essência por segundo da sua fonte de essência, e você dá 80% de dano aumentado, mas o interessante dela é que quando você não tem minions, ou seja, quando você tem ele sacrificado, esse bônus vai para você. E aí ele drena 5 de essência por segundo e você ainda dá os 80% de dano. Então, por mais que drene a essência, quando você estiver explodindo corpos, você vai estar recuperando, você não vai perder tanto assim. Então, você ganha 80% de dano aumentado e basicamente você não faz nada, nem minion você tem. O último coração que eu achei interessante para build é o coração que você ganha automaticamente uma aura de decryptar, que os inimigos quando estiverem perto vão ter 17 segundos de maldição. É só ter 4 inimigos que vai ter uma aura gigante de decryptar, você não precisa utilizar mais decryptar. Cara, isso aqui ficou perfeito para build. Então esses são os 3 corações que eu acho que tem que ter. Apesar de a gente perder 750 aqui de armadura, não tem como tirar esses corações. O aumento é absurdo de ganho aqui para build, então seriam esses 3. No escudo, apesar do escudo único ser muito legal, eu acho que até em algumas builds ele pode funcionar. E aqui também ele tem como funcionar, tem como você abdicar um pouco desse aspecto para usar o aspecto lá do Bone Storm, ou seja, a Tempestade de Ossos. E você usar a Tempestade de Ossos também nessa build é legal, ela volta o tempo todo, tranquilo de se usar, mas eu acho que esse escudo com esse aspecto ele é interessante para build, porque ele aumenta em 20% dos seus ground control, ou seja, os controles de grupo que você tem. E você tem muito nessa build. E o controle de grupo favorece ao DPS. E inimigos unstoppable, aí serve para boss um pouco. Você aumenta em 40% o seu dano de multiplicador para dano aumentado. Essa build ela tem uma dificuldade com boss que não summonam minions. Então a Ubelite, por exemplo, é um deles. E eu acho que colocando essas situações de unstoppable, inclusive com o coração, que é esse daqui, ó, que você aumenta 134%, cara, isso vai melhorar muito a build para que ela fique mais funcional do que ela já é. Então, basicamente seria isso. Nas skills a gente vai usar Decryptar, Corp Explosion, Blood Mist, Tendrils, que vai puxar os inimigos, Reaper, porque você consegue gerar um corpo quando você ataca, e a Blight, porque ele aumenta em 10% quem está dentro, e basicamente você fica com todos reunidos, porque quando você puxar, você joga isso e você já tem mais 15% de dano aumentado, quer dizer, não 10%. Basicamente a build funciona com esses aspectos, itens únicos, skills e sacrifícios. Na parte de skill, passando rápido aqui, né, mas vou explicar mais ou menos como funciona.
Reaper eu já falei, ele gera um corpo a cada 4 segundos. Aqui é a Blight, você não precisa muita coisa, você não vai usar ataque principal, só para que você aumente 15% do dano de quem está nela. Aqui é essencial, você precisa gerar corpo, acho que essa build é isso, você tem que gerar corpo. Então você tem look hit de gerar corpo, então por isso o look hit dos anéis, por isso o look hit do escudo, e acho que a luva também tem look hit chance, então aumenta muito, então toda hora gerando corpo, isso é essencial para a build. Corp Explosion é uma habilidade principal, você vem para aqui para Massa View, para que se torne o dano de sombra. Eu tenho para mim que isso está bugado, acho que a Blizzard ainda não conseguiu arrumar, mas ele deveria procar tanto quanto Physical Damage que está ali, quanto Shadow Damage que ele deveria se tornar, mas ele não proca, por isso que a gente só usa físico aqui ao invés de Shadow. Blood Mist gerando corpos, então ele vai estar todo momento gerando corpo e resetando e gerando corpo. Essência, você bota um porque você tem que pegar isso aqui, você vai consumir muito corpo, vai gerar muita essência. Com o Black River você consome 4, então basicamente você tem 8 a cada vez que você consumir 4. Você não vai perder a essência. Pode ser que isso dificulte um pouco quando drenar, mas se drenar e perder é aumentar um pouco aqui, tirar de algum lugar onde tem DPS, por exemplo, da maldição. Eu gosto de Fueled by Death, né? Porque ele aumenta o dano enquanto a gente consome um corpo. E aqui vai para 21% nessa build, porque eu tenho no amuleto e tenho na arma, que já tem uma passiva. Então basicamente isso é muito interessante, você com 7 pontos de uma passiva é absurdo. Proca muito com isso daqui. Isso daqui é sobrevivência e dano, acho que no hardcore não tem como tirar isso. Isso aqui pode ser até que tire, mas eles buffaram um pouco o dano de amaldiçoado. E com essa novo coração aqui, basicamente você vai ficar o tempo todo amaldiçoando os inimigos. Então é interessante você ter. Decriptar. Você tem que ter isso daqui. Os inimigos que estão com maldição tem chance de resetar todos os seus cooldowns em 1 segundo. Isso aqui é muito quebrado. E é essencial para build. Porque você reseta tudo o tempo todo e você fica o tempo todo em Blood Mist, invencível e etc. Corpse Tenders, ou seja, você puxa os inimigos, então deixa vulnerável, atordoa. Então isso aqui é muito absurdo também para build, apesar de você ter o que multiplica o dano crítico lá para builds que dão crítico, mas ele é muito funcional. Basicamente é a fonte de onde deixa os bichos vulneráveis, assim. 3 segundos é muito, você fica o tempo todo com isso, você fica puxando todo o tempo por conta do cooldown. As passivas de Shadow, basicamente é velocidade, aqui você ganha mais, você fica bem rápido. Essa é muito interessante porque você deixa os inimigos stunados 3 segundos e aí é look hit, por isso que tem look hit e procar, ou seja, todo tempo os inimigos podem ficar atordoados. Essa passiva de terror, que é a que eu falei, ela é muito roubada. As Darkness Skill, elas dão 9% de dano aumentado para os inimigos que estão lentos ou inimigos que estão imobilizados. E elas podem estacar. Ou seja, ao invés de ser 9% só, se os dois tiverem, se ele tiver atordoado e lento, ele leva 18%. Então você pegar uma passiva aqui de terror também não é ruim, tá? Porque você bota 6 pontos, fica bem quebrado. Você multiplica aqui, ó, 18, você vem em 36. Então é muito roubado, cara. Sacrifício tem que ter, porque você vai reduzir o dano para cada minion que você não usa minion nenhum e o dano aumentado, isso aqui é básico em todas. Aqui eu gosto de usar muita velocidade de ataque na build do Necromancer, então você está o tempo todo se curando, então o tempo todo você está com esses 4 segundos de stack de speed para ataque. Então o ataque speed ele funciona muito bem com damage overtime, porque ele, apesar de ser 6 segundos basicamente o dano que você aplica, né, ele bate muito mais rápido, né, então damage overtime é legal. E a passiva de Shadow Blight, que não tem como, fora a passiva de osso aqui, são as duas melhores. Acho que isso aqui, na minha opinião, deveria mudar, não deveria ser para osso, deveria ser para tudo, para você aumentar a essência e dar DPS, porque as outras não tem nada assim que você consiga dar um dano maior
Ou você vai usar essa ou vai usar essa. Nessa build usa Shadow Blight. Basicamente é isso. Falando um pouco sobre os Paragons, né, a gente usa 6 glifos amarelos. Então, a gente quer o máximo de glifo amarelo, até porque são glifos que a gente precisa para otimizar o DPS. O primeiro aqui é um que eu não largo dessa build, porque assim, você teria como ter fortificação nessa build com isso daqui. Em gerar os corpos e quando alguma skill gera corpo, ele aumenta a sua vida, sua fortificação baseada na vida. A única coisa que gera corpo de skill na build do Necro é a Blood Mist. Mas é muito lento a fortificação subindo com isso. Nos Paragons, no primeiro glifo, basicamente você não tem muita coisa para usar no início. Então, se você proca 40 de inteligência, você já tem esse bônus, você ganha. E o interessante é que ele aumenta os nodos mágicos, né? Os nodes mágicos em 150% aqui. Então, esse nodo rare aqui, esse nodo rare e esses nodos mágicos aqui no caso, eles têm um aumento. Na verdade, os nodos mágicos aqui, 12.5 damage, ou seja, você ganha muito potencial de dano e de armadura. Então ele é legal também por conta disso. E rapidamente você gera Blood Orb por conta do Elmo, que tem esse aspecto. Então em uma turma que você mata ali, você já fica Fortify 100%. É o tempo todo com fortificação e você dobra a vida, então isso é muito absurdo. O segundo, né, que é a tela aqui, vai estar disponível no link para vocês verem. Essa passiva lendária aqui, todo mundo já sabe, é roubada, dá muito dano quando você consome. O bom é que você consome 4 só em uma porrada aqui com ela. Então, basicamente, você estaca 40x. E nesse glifo a gente usa o territorial, porque inimigos perto tomam 87% de dano. Então, essa build você vai ficar o tempo todo perto. E você ainda ganha 10% de dano reduzido com inimigos perto. Além de você ficar forte, você dá um dano alto quando está perto dos inimigos. A segunda, você usa a região aqui do Overpower, é o Exploit, né? O Exploit não tem como, toda build vai ter. Você vai dar um dano vulnerável aumentado, não tem como tirar. Então é isso, ela vai estar aqui. O outro esse aspecto de Shadow Damage, ele é um efeito que ele pode procar, ele aumenta com o Power para a habilidade Shadow, mas eu tenho a suspeita que não está pegando, justamente aquilo que eu falei. Mas enfim, deixa aqui. E você usa aqui o glifo de controle de grupos inimigos. Cara, aumenta em 128%, porque você consegue botar 65% de inteligência, muito dano aumentado para inimigos controlados. Então você usa basicamente o glifo de control. Aqui usa o glifo de fortificação. Quando você estiver fortificado, e todo o tempo a gente vai estar fortificado, aumenta o dano. É mais uma coisa específica do Necro. E acredito que do Bárbaro e o do Druid tem também. E você ganha 10% de redução de dano por quanto mais fortificação você tiver. Então, cara, isso aqui vai lhe dar uma defesa muito absurda. Basicamente, eu não morri com meu Necro na pré-temporada. Fiz glifos, sigilos nível 65, matando monstros assim, 20 níveis acima e tranquilamente com essa build. Então aqui você tem mais a passiva que é interessante pegar. E por último, Imbiber, que é primordial em todas as builds. Se você estiver saudável, vai aumentar o dano absurdo. Isso aqui já lhe dá um poder de combate absurdo. E seria isso. Eu acho que a build funciona dessa forma. As coisas que estão vindo para melhorar a build. Ela basicamente não sofreu nerf nenhum nesse patch notes. Acredito que vai ser a build com maior potencial. Até um pouco mais do que a build de osso, porque ela é muito frágil. Não tenho dúvidas que pro hardcore essa é a melhor build que tem no jogo. Então é isso, valeu. Espero que vocês curtam. Nos sigam lá na Twitch, eu vou deixar o endereço na descrição. Curta, compartilhe e cola com a gente lá na live. A gente vai estar hoje às 14 horas, né? Estou gravando hoje, dia 20, fazendo um rush aí. Testei muito nas pré-temporadas aí a forma mais rápida de evoluir. Então, se quiser colar e trocar ideia, tamo junto, valeu.
Zílio na área. Valeu, galera. Abraço.